Olá, bem-vindo, bem-vinda. Obrigada por estar aqui a assistir a este webinar. Hoje vamos falar sobre a interpretação dos símbolos e o que nunca ninguém lhe disse sobre a utilização dos símbolos nas mandalas. Eu chamo-me Ana Ribeiro, sou terapeuta transformacional e vou-lhe contar um bocadinho da minha história para começarmos no conteúdo que nos traz aqui hoje. Eu sou licenciada em Educação Física e Desporto e durante 18 anos trabalhei na área do fitness como PT, ajudando as pessoas a evoluírem, a transformarem as vossas vidas, a atingirem os objetivos que pretendiam, a ter melhor qualidade de vida. Tenho muitas histórias de sucesso, também tenho fracassos. Fui comercial, geri muitos ginásios, tive o meu próprio ginásio e fiz um percurso muito bonito nesta área e consegui influenciar e transformar a vida de muitas pessoas e tenho um grande orgulho nisso. Cheguei a uma altura do meu caminho em que senti que realmente tinha que ir um bocadinho mais profundo, ajudar as pessoas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, era ainda pouco para mim. E então senti aquele chamamento e senti que a minha missão ia ajudar um pouco mais além. E então decidi estudar medicina tradicional chinesa. E na medicina tradicional chinesa aprendi a conciliar e a enquadrar a pessoa como um todo e a ajudá-la como um todo e em todas as situações e fatores que estão na vida dessa pessoa para que ela atinja os objetivos que pretenda. E, inclusive, aprendi a importância do equilíbrio entre o trabalho energético e do trabalho espiritual. Até aí podia já ter alguma sensibilidade, mas não tinha nada concreto e nada muito apurado. E a partir daí começar a estudar o desenvolvimento humano, o comportamento humano e o desenvolvimento pessoal foi lado a lado com a medicina tradicional chinesa e comecei realmente a estudar inclusive arte-terapia com mandalas e PNL, coaching e várias ferramentas, FET, várias ferramentas que utilizo para conseguir esta transformação na vida dos meus clientes e conseguir que atinjam os objetivos que tanto necessitam e tanto anseiam e desejam. E então cheguei aqui e cheguei então às mandalas e neste caminho fui sempre usando as mandalas como algo muito, um hobby, algo que eu usava para pintar, comprava caderninhos e usava para pintar, para colorir, com o que tinha em casa, lápis de cor, canetas, com o que tivesse, apenas como curiosa. Mas a sensação e o que eu sentia no momento em que estava a fazer esse processo era realmente algo muito, muito gratificante. Era uma paz interior incrível, era uma sensação de bem-estar, era uma sensação muito boa, era uma conexão comigo, era uma clareza nas ideias, era muito bom. Tanto que começou a ser mais evidente para mim quando eu tinha um trabalho, estava a estudar medicina tradicional chinesa e trabalhava num call center e deixavam levar livros ou que nós quiséssemos para nos distrairmos entre as chamadas. E nesse tempo em que eu levava esses livros e fazia, e estava distraída, levava os livros das mandalas e coloria as mandalas e cada vez ficava mais em paz, cada vez mais tranquila. E quando caiu uma chamada, a pessoa do outro lado podia estar completamente baforida, podia estar a ofender-me, dizer o que fosse, que eu estava completamente em paz e completamente focada naquilo que estava a fazer e conseguia realmente levar a conversa a tão bom porto que a pessoa acabava por entrar na mesma energia que eu estava a vibrar naquele momento. E aquilo para mim era excelente. E então houve uma altura que eu pensei, mas isto não pode ser por acaso. Não pode ser por acaso que eu tenha estas sensações quando estou a pintar mandalas. Nem as criava, eu nem fazia a mínima ideia como é que se desenhava uma mandala. Apenas pegava nos cadernos que comprava e pintava-as. E então, em 2016, eu disse, não, vamos lá perceber o que é que isto tem que ter uma fonte, isto tem que ter uma fonte científica, isto tem que ter uma explicação. Vamos lá entender o que está por trás de toda esta magia, que para mim, um desenho fazer-me aquelas sensações e transmitir-me aquelas emoções era quase magia. E então, eu assim foi.
tirei então uma especialização em arte-terapia com mandalas, onde realmente aprendi toda a teoria, e depois continuei sempre a estudar, claro, sobre os benefícios e sobre essa prática, e começou tudo a encaixar e a fazer sentido, e percebi porque é que eu me sentia assim. Encontrei as respostas que tanto procurava. Paralelamente, fui também fazendo várias formações com pessoas de renome, partes práticas, em várias técnicas, fui-me especializando em várias técnicas para realmente conseguir ter um conhecimento abrangente o suficiente para saber me debruçar sobre as mandalas o suficiente e para transmitir a quem quisesse aprender a minha maneira de criar mandalas. E então foi isso que fiz. Peguei em tudo o que fui aprendendo e tudo o que fui e vou estudando e criei um método muito simples, muito organizado e muito estruturado e acessível a qualquer pessoa para criar as mandalas. E a partir do momento em que crio a minha forma, interpreto a criação das mandalas e crio a minha forma de as criar, que é super simples, eu senti a obrigação de ensinar isto ao mundo e de ensinar isto a todas as pessoas que queiram aprender esta arte de uma forma muito simples, muito prazerosa e com benefícios muito bons e com transformações muito boas. E então assim fiz, lancei, criei e juntei todo este conhecimento e lancei as minhas oficinas. E já temos vários alunos que connosco aprenderam e começaram, inclusive já tenho alunos que são profissionais e que já fazem das mandalas uma fonte de rendimento extra, que começaram e aprenderam comigo toda esta técnica e esta metodologia, e para eles foi muito, muito fácil começar a criar e a aplicar na prática. E este é o meu orgulho, é que realmente vocês, logo a partir da primeira aula, consigam entender e começar a aplicar. Pronto, e também em 2020 lancei-me num desafio, organizei e idealizei a primeira edição do maior evento internacional na arte de criar as mandalas, o Summit World of Mandalas. Foi em novembro, foi um sucesso, foram 3 dias de imersão profunda em várias técnicas a criar mandalas. Tivemos mais de 600 inscritos, foi maravilhoso, tivemos convidados nacionais e internacionais, foi a primeira edição e muitas mais estão para vir. E estou muito contente realmente de estar a conseguir transmitir este conhecimento ao mundo num método muito simplificado e que todas as pessoas estão a adorar aprender dessa forma. Eu agora vou querer então saber um bocadinho de si, já que já falei de mim, quero saber um bocadinho de si. Diga-me, você que está desse lado, coloque no chat se já alguma vez desenhou ou criou sua mandala, ou se apenas faz como eu fazia, coloria em caderno ou aquelas que imprime da internet. Se já criou, que técnicas é que utiliza e se usa como hobby ou se é profissional. Isto para mim vai fazer toda a diferença para conseguir criar melhor o conteúdo. E então, o objetivo do nosso webinar é que aprenda o significado dos símbolos básicos utilizados nas mandalas. Quando chegar ao fim de sensivelmente destes 60 minutos do webinar, que vai ter a duração desse tempo, eu prometo que no final você vai saber interpretar com facilidade qualquer simbologia básica usada nas mandalas. E todos aqueles problemas, que é nisto que eu vos vou ajudar. Eu vou ajudar com este webinar, eu vou ajudar-vos aquelas crises criativas que nós temos, que nos pedem para criarmos uma mandala, ou profissionalmente, ou mesmo amigos, ou mesmo nós queremos criar uma mandala para nós com uma certa intenção. Nós colocamos a intenção na mandala, energizamos-la, colocamos a energia necessária para o objetivo com que ela vai ser criada e fazemos o nosso ritual de intenção para essa mandala. Mas depois, quando chega a altura do processo criativo, deparamos com alguns desafios e com algumas dúvidas. E, embora seja uma intuição e um processo intuitivo e nos saia com o que vem da alma, ótimo, claro, é mesmo assim, mas ao mesmo tempo, como é um pedido de alguém com uma intenção muito específica e um objetivo muito específico, se nós tivermos um background de conhecimento sobre
como fazer aquilo, seja através da utilização das cores, da interpretação e da energia das cores, seja através da interpretação dos símbolos, muito melhor vai ser o nosso resultado, muito mais feliz vai ficar a pessoa do outro lado, o nosso cliente ou não, e muito mais sucesso nós vamos ter e a ajuda àquela pessoa vai ser muito mais efetiva e eficaz. Então, e é isto que vocês vão aprender. Vocês no final, estes bloqueios criativos de que símbolos é que eu vou utilizar para aquele fim ou para aquelas finalidades com que eu estou a criar esta mandala que me foi pedido ou que eu idealizei, vão deixar de acontecer. E vocês vão saber interpretar com toda a facilidade do mundo, porque é uma característica dos meus, do que eu crio, é que seja acessível e fácil para todos, e com toda a facilidade do mundo vocês vão no final deste webinar pegar uma mandala e aquilo para vocês vai ser limpinho. E agora então, e obrigada por estar aqui, por participar e por estar em contacto comigo e nesta troca de interação através do chat. Agradeço imenso. Então agora vou-lhe pôr um desafio transformacional, porque criarmos as mandalas e chegarmos ao fim deste webinar já é um desafio transformacional, porque quando nós terminarmos, a nossa forma de criar mandalas nunca mais vai ser a mesma, o nosso conhecimento a nível geral e a nível de ver a vida também vai ser diferente, e a nossa própria forma de analisar aquilo que a nossa obra de arte vai ser outra. E então, um outro desafio que eu vos ponho é que vocês escrevam no chat o que é que vocês querem. Qual é o vosso ideal de sonho incrível que vocês tenham? É aquele que vocês se lembram dele para a vida toda. Qual é esse sonho? Qual é esse desejo? Que é incrível, porque é o vosso desejo mais profundo, o vosso sonho mais profundo e só pode ser incrível. Então agora vai escrever quais são as ações que o vão ajudar a chegar a esse ideal. Que ações é que tem que tomar para que consiga chegar já a esse ideal e a esse sonho maravilhoso. Excelente! Então agora escreva o seguinte: sim, eu vou implementar já estas ações, assumo o compromisso. Vai escrever: sim, eu vou implementar já estas ações, assumo o compromisso. Ótimo! Muita gratidão por fazer parte deste processo, está a começar a transformar a sua vida e quando chegar ao fim já nada será da mesma forma. Vamos então agora entrar na nossa parte teórica e na nossa parte de análise dos símbolos. Vamos resolver o tal problema que nos surge muitas vezes no processo criativo, que é que simbologia escolher para criar determinada mandala. E vamos começar agora por a parte mais geral e vou-vos deixar algumas curiosidades e depois vamos entrar na parte mais específica dos símbolos. Então, vamos começar. Vamos então começar por falar da origem do nome da mandala, que vem do sanscrítico, que é uma língua falada na Índia Antiga e que significa círculo. Amanda significa essência e lá conteúdo. Então podemos dizer que é o que contém a essência ou o círculo da essência. Este conceito de círculo já é utilizado na história por diversos povos e para rituais sagrados, para ligação ao universo, e o seu desenho da mandala, na forma mais básica, é sempre simétrico e equilibrado. Ela é tão completa e tão perfeita que cada vez vemos mais referência a esse símbolo no nosso dia-a-dia, seja em elementos de decoração, em arquitetura, em arte, em moda. A mandala está sempre presente e faz-nos sempre encontrar a nossa paz interior. Mesmo sem nos apercebermos, ela está em tudo na nossa vida e com ela nós conseguimos fazer este processo de conexão connosco, com a nossa essência e de encontro com a nossa paz interior. O significado da mandala: ela é um desenho espiritual e ela simboliza o universo, a perfeição e a unidade. Tem muitas várias formas e muitas cores, mas normalmente nós encontramos um formato circular
Pode também às vezes ser um quadrado ou até um quadrado dentro de um círculo, mas já temos em forma de coração, em forma de árvore natal, temos muitas. Os hindus e os budistas chamam yantra, que isto significa que ela é um diagrama ou uma figura com poderes divinos e então é a morada de várias divindades e auxilia na meditação. Ela é um símbolo religioso que pode ser usada para transformar qualquer realidade de sofrimento numa realidade de iluminação. Isto é muito bom. Pensa-se que as mandalas terão surgido a partir dos monges budistas e que, por sua vez, foram levando estas obras de arte para outras localidades na Ásia. Mas sabe-se que a evidência mais antiga delas é do século I a.C. e em regiões como o Tibete, a China e o Japão já existiam também. A mandala acabou então por se espalhar-se por diversas culturas, como nos nativos americanos, nas igrejas góticas e até mesmo nas cristãs. Outra pergunta que nos fazem muito é sobre o efeito terapêutico das mandalas e se a mandala é terapêutica. Vou-vos também falar um bocadinho sobre isso. A mandala tem um efeito terapêutico que vai muito além dos desenhos para colorir ou relaxar. Elas são uma fotografia de como se encontra o nosso mundo interior. São desenhos livres criados dentro de um círculo que funcionam como uma bússola e revelam quais os aspectos do nosso inconsciente que estão disponíveis no momento para serem compreendidos e integrados no processo de autoconhecimento. Muitas vezes este círculo que nós desenhamos contém e até atrai partes da nossa natureza que estão em conflito, mas só o aspecto desafiador do trazer à tona e do expressar na mandala é uma grande descarga já de tensão. De uma forma leve e criativa, a mandala desperta o impulso natural para vivermos o nosso pleno potencial no desenvolvimento contínuo rumo ao todo. Imensos são os benefícios terapêuticos desta prática, eu vou apenas enumerar alguns. Mas vocês experimentem e vejam realmente o quão gratificante é. Ela combate e previne o stress, aumenta o foco e a capacidade de concentração e atenção, aumenta o sentimento de estar atento ao momento em questão e ao momento presente, ao aqui e agora, ajuda na organização de ideias e aumenta a clarificação das ideias, aumenta a sensação de harmonia com o meio envolvente, dá uma sensação de muito mais calma e paz interior. É um guia meditativo, é uma meditação ativa, preserva e organiza a saúde psíquica, ajuda e aumenta a capacidade de organizar as ideias. E é uma prática extremamente estimulante, prazerosa e de uma enorme alegria e felicidade na sua criação. Isto são apenas alguns dos benefícios que temos neste processo de criação das mandalas. E agora vamos começar a falar sobre os símbolos e sobre os símbolos, a interpretação dos símbolos nas nossas mandalas. Eu dividi esta parte da análise dos símbolos em símbolos religiosos, símbolos egípcios, símbolos gerais e símbolos de proteção. Também são os símbolos que normalmente nós utilizamos e que são mais utilizados na criação das mandalas. E você, a partir de agora, já vai saber, sempre que lhe pedirem uma mandala para aquele e aquele e aquele fim, você já sabe que simbologia há de utilizar para ainda criar esse trabalho mais efetivo. E agora, então, vamos começar por a definição de símbolo. E se nós formos à Wikipédia, o símbolo vem da origem do grego do símbolon e é um tipo de signo em que a realidade concreta representa algo abstrato, as religiões, nações, quantidade de tempo ou de matéria. E temos muitas semelhanças em vários níveis. É um elemento essencial no processo de comunicação, encontra-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do ser humano. Existem vários símbolos reconhecidos internacionalmente, outros são compreendidos dentro de um determinado contexto ou grupo religioso, cultural ou outros. Mas pode também ser um objeto que substitui, representa ou sugere algo. A representação específica para cada símbolo pode surgir como resultado de um processo natural ou de algo convencionado, de modo a que o receptor, ou a pessoa, ou o grupo de pessoas que vai receber, consiga fazer a interpretação do seu significado implícito e atribuir-lhe determinada conotação.
Se nós criarmos uma mandala em que realmente colocamos a simbologia correta para aquela intenção, também temos o benefício da pessoa do outro lado, que pode perceber ou um dia vir a estudar, reconhecer que a nossa criação teve isso em atenção e teve o cuidado e teve o conhecimento e a sabedoria de lhe colocar símbolos que vão potencializar aquele pedido que foi feito por ela. E isto é muito bom. O símbolo pode também estar relacionado fisicamente com um objeto ou com a ideia que representa. Vamos então agora começar a analisar os nossos símbolos. Vou começar por a análise dos símbolos religiosos e vamos começar por o símbolo, por a religião do islamismo, e dessa religião normalmente usamos o símbolo Amsa. O Amsa é a palavra que significa 5 em árabe. Representa os 5 pilares da fé islâmica. É também conhecido como a mão de Fátima, porque este era o nome de uma das filhas do profeta Maomé, que se dizia que não tinha pecados. Por esse motivo, Fátima é um modelo para as mulheres muçulmanas. Este símbolo é considerado um amuleto contra o mal olhado para os adeptos do judaísmo e do islamismo. A mão de Amsa é caracterizada por representar o desenho de uma mão direita simétrica, os dedos têm as mesmas proporções e com um olho ou outros símbolos no meio da palma da mão, como por exemplo as estrelas de Davi, peixes ou até pombos. Como é que o Amsa é analisado nas diferentes culturas? Estes símbolos ajudam a fortalecer a ideia de proteção da mão de Amsa, que podem ter inúmeras representações. Por exemplo, quando é representado com os dedos juntos, o amuleto serve para trazer boa sorte. Se for com os dedos separados, significa que deve ser usado para afastar as energias negativas, isto de acordo com a tradição popular. O Amsa está presente em diferentes doutrinas orientais, como o judaísmo, no islão e no budismo, e possui as suas especificações próprias de acordo com cada religião. Por exemplo, no budismo, ele é conhecido por Abhaya Mudra e é utilizado para afastar a sensação de medo. Vamos então agora à religião do hinduísmo. No hinduísmo nós utilizamos o símbolo Om. É também conhecido como Onkar, Om ou Aum. Esse símbolo é sagrado e representa em sânscrito o principal mantra da religião hindu. Trata-se de uma espécie de oração e de meditação relacionado com o conhecimento, a proteção e o corpo sonoro absoluto. Está também associada à inovação das 3 mais importantes divindades dos hindus, que é Brahma, que é o criador, que é o Vishnu, que é o reformador, e a Shiva, que é o destruidor. Vamos agora ao símbolo das regiões do judaísmo. No judaísmo nós normalmente usamos a estrela de Davi, que é um hexagrama, que é representado por uma estrela de 6 pontas com 2 triângulos sobrepostos. Este hexagrama é um desenho simples de 2 triângulos equiláteros que formam uma estrela de 6 pontas. E o triângulo que tem a ponta mais voltada para cima representa o fogo, o triângulo invertido, a água. Esta estrela está relacionada com a união de elementos que são eles, o feminino e o masculino, o céu e a terra. É muito importante nós percebermos toda esta simbologia que está por trás de cada símbolo. Ela é também utilizada noutras religiões, como no hinduísmo, e cada ângulo da estrela representa uma deusa da trindade hindu, a Brahma, a Vishnu e a Shiva, que simbolizam o Criador, o Preservador e o Destruidor. Outro símbolo que nós usamos é o Menorá. Menorá é um candelabro. A Menorá é um candelabro de 7 pontas e foi construído por Moisés e tornou-se um símbolo religioso do judaísmo. É um dos símbolos mais antigos da fé judaica. É um objeto divino de iluminação e é citada muitas vezes no livro sagrado desta lei.
No budismo, nós usamos a roda de Dharma, que é representada por um círculo com 8 raios que significam, os ensinamentos do Buda, e esses ensinamentos são chamados de nove caminhos octópolo, e são o entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta, a concentração correta. Uma roda de Dharma tem 3 partes básicas: o eixo, o aro e os raios. E de acordo com os simbolismos, podemos entender: o círculo é a forma redonda da roda que representa a perfeição do Dharma e o ensinamento do Buda. A borda da roda representa a concentração meditativa e a atenção plena que mantém a prática em conjunto. Por sua vez, o eixo representa a disciplina moral. Os 3 redemoinhos que são vistos frequentemente no eixo são às vezes ditos porque representam os 3 tesouros ou as 3 joias Buda, Dharma e Sangha, e também têm o poder de representar a alegria. Os raios significam coisas diferentes dependendo do seu número. Outro símbolo que nós usamos nesta religião, a flor de lótus. A flor de lótus simboliza pureza, perfeição, sabedoria, paz, sol, prosperidade, a energia, fertilidade, nascimento, renascimento, sexualidade e crescimento espiritual e sensualidade. Esta é considerada o tronco de Buda e é um dos 8 símbolos auspiciosos do budismo. Quando está fechada, a flor de lótus simboliza o coração fechado, que somente se abre com o desenvolvimento das virtudes do Buda. Da Wicca, nós usamos o pentagrama. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas de origem incerta que esteve presente na evolução de diversas culturas. O símbolo está associado ao mistério, à magia, assim como a aspectos astronómicos e religiosos. Por ter relação com o número 5, ela simboliza a união, a harmonia, o equilíbrio e representa também o sagrado, o divino. Na religião Wicca, o pentagrama, ou a estrela de 5 pontas, é um elemento que caracteriza o feminino, pois está associado a Vênus, e tornou-se um dos símbolos mais importantes desta religião, na medida que representa os 5 elementos: o espírito, a água, o ar, o fogo e a terra. E além de representar Vênus, que é uma das deusas da religião Inca, por sua vez é a deusa da natureza e da mãe natureza. Nesta Wicca também usamos a lua tripla, que também faz parte da religião Wicca, e este símbolo representa a deusa tripla e os 3 aspectos do poder feminino e as fases do ciclo lunar. A primeira lua crescente vai simbolizar a donzela, que remete à juventude, a novos começos e à pureza. A lua cheia do centro simboliza a mãe, que se refere à maturalidade, a fertilidade, o amor, o carinho e o poder. A última lua, que é crescente, representa o Crone, que tem a ver com a sabedoria, com a experiência, com o conhecimento, com a morte e com o renascimento. No taoísmo nós temos o Yin e o Yang, que simbolizam o princípio gerador de todas as coisas do universo, a partir da união de 2 energias opostas e complementares entre si, o positivo e o negativo. O Yin e o Yang representam o universo, medido pela união de forças e energias opostas, que são elas o feminino e o masculino, o positivo e o negativo, o céu e a terra. É representado por um círculo que é dividido por uma linha muito sinuosa e é preenchido nas cores preto, Yin, e branco, Yang. Cada lado possui
uma parte do outro, fomentando assim a relação de equilíbrio e das forças complementares inseparáveis em tudo o que existe. Segundo a filosofia chinesa, o Yin e o Yang simbolizam a dualidade em tudo o que existe no universo, uma vez que o Yin é o feminino, é a terra, é o escuro, a noite, o frio, a lua, o princípio passivo e a absorção. E o Yang é o masculino, o céu, a luz, o dia, o quente, o sol, o princípio ativo, a penetração. Desta forma, eles juntos compõem a totalidade equilibrada do mundo manifestada em duas polaridades. Existem então na filosofia chinesa do Tao 7 leis que compõem os princípios do Yin e do Yang, e são elas: todas as coisas são diferentes manifestações da unidade infinita. Nada é estático, tudo se transforma. Todos os antagonismos são complementares. Não existem duas coisas absolutamente iguais. Tudo possui frente e verso. Quanto maior a frente, maior o verso. Tudo tem início e tem fim. Vamos agora falar dos símbolos egípcios e vamos começar por o olho de Horus. O olho de Horus representa um olho humano composto por pálpebras, íris e sobrancelha. A linha debaixo do olho são as lágrimas que, por sua vez, simbolizam a dor na batalha em que o deus Horus perde o olho. Este olho reproduz um olhar aberto e justiceiro dos deuses egípcios da mitologia grega, que é o deus Horus. E ele simboliza no antigo egípcio a clarividência, o sacrifício, o poder, a força e a proteção espiritual. Diz-se que este olho representa a vitória do bem contra o mal, porque no mito egípcio ele conta a história que o Horus perdeu um dos seus olhos ao lutar numa batalha contra o seu tio Sete para vingar a morte do seu pai. A Fênix. A Fênix é então uma ave lendária e ela é considerada para os egípcios o pássaro da ressurreição. É um símbolo da vida e da renovação, uma vez que esta criatura mítica renasce das suas cinzas. É o símbolo universal da morte e do renascimento, mas também simboliza o fogo, o sol, a vida, a renovação, a ressurreição, a imortalidade, a longevidade, a divindade e a invencibilidade. Ela está associada ao ciclo do Sol e representa o símbolo das revoluções solares. A pena na Idade Média funcionava como uma espécie de oráculo, na medida em que a pessoa que estivesse perdida num labirinto ou numa encruzilhada, ao soprar uma pena no ar, ela iria indicar o caminho correto. E ela simboliza a justiça, a verdade, a moralidade, a ordem, a sorte, a proteção, a fecundidade, a clarividência, a fantasia, o poder, pensamento, a lua e a harmonia. Ela é um símbolo que está associado à deusa Mate, que também é chamada de deusa da justiça ou da verdade. A cruz de Ansantan é conhecida também pelo nome de Enki, ou a chave da vida, ou a cruz da vida. É um dos símbolos mais populares no Egito Antigo e é utilizado por diversas outras religiões, como por exemplo a cristã, como um símbolo de vida eterna e representa a proteção, o conhecimento, a fertilidade, a iluminação, a eternidade, a chave que conecta o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Esta tem uma aparência de uma cruz oval, está associada a Ísis, que é a deusa da fraternidade, da fertilidade e maternidade. E é importante destacar que é um amuleto muito utilizado pelos faraós, porque traz-lhe proteção, saúde e felicidade. Vamos agora então falar dos símbolos gerais, e dos símbolos gerais vamos começar pela âncora.
A âncora é considerada um símbolo de firmeza, de força, de tranquilidade, de esperança, de estabilidade, de fidelidade. Ela é capaz de manter a estabilidade dos barcos no meio das tempestades e representa a parte estável dos seres humanos. Por sua vez, também a âncora simboliza o atraso e a barreira na medida em que se fixa num determinado lugar. O simbolismo da âncora nas relações afetivas. O sentido que a âncora carrega de estabilidade e confiança estende-se também às relações conjugais e de amizade. É um instrumento que devolve a esperança nos momentos turbulentos. Agora vamos falar da coruja. A coruja simboliza a sabedoria, a inteligência, o mistério, o misticismo. Ela também é uma ave de rapina noturna e pode também simbolizar mau augúrio, azar, escuridão espiritual, morte, trevas e bruxaria. O significado místico e espiritual da coruja. Sendo uma ave de rapina noturna, possui garras e consegue ver na escuridão. Por esse motivo também pode simbolizar a lua, o misticismo e o bom augúrio. As simbologias atribuídas a este animal variam bastante de cultura para cultura. Muitas delas associam esta ave ao simbolismo espiritual. Por outro lado, muitas crenças associam a coruja à morte, ao desastre, ao azar, que por sua vez, por meio de um grito ruidoso e olhar penetrante, ela avisa que algo de mal vai acontecer. Noutras culturas mais antigas, a coruja representa a governanta da noite, o guardião do submundo e o protetor dos mortos. Agora o elefante. O elefante é um símbolo de boa sorte e, além disso, também pode simbolizar sabedoria, persistência, determinação, solidariedade, sociabilidade, amizade, companheirismo, memória, longevidade e poder. O elefante apresenta muitas simbologias e, dependendo da cultura em que está inserido, pode representar significados opostos. É, entretanto, interessante notar que na Ásia e na África ele representa o poder soberano. Na Ásia é a mentoria dos reis e simboliza o poder de reger. A paz e a prosperidade são os efeitos desse poder estabelecido. No yoga representa um dos chakras, Muladhara, que corresponde ao elemento terra, a borboleta. A borboleta é considerada um símbolo de transformação e, entre outras, ela simboliza a felicidade, a beleza, a alma, a inconstância, a enfermidade da natureza e da renovação. A borboleta e o espiritismo. Uma vez que a borboleta é uma referência de renovação para os espíritas, ela simboliza então a reencarnação. E a reencarnação é o regresso da alma para outro corpo, uma nova vida. A borboleta é a alma que sai de uma pessoa que morre e se liberta, é a saída do casulo. Ela vai para outra pessoa numa oportunidade de refazer a sua história de vida com mais experiência. É então um processo de desenvolvimento ou progressão da alma. Saibam que diversas cores em borboletas têm diversos significados. Nós abordaremos esse tema noutra aula, está bem? O beija-flor. O beija-flor é também conhecido como colibri, é o mensageiro dos deuses e ele simboliza o renascimento, a delicadeza, a cura. Ele tem propriedades mágicas e este passarinho pode ser considerado também como símbolo da alegria e da energia, pois bate as asas com bastante determinação e força e tem um batimento cardíaco bastante acelerado. Para muitas culturas ele simboliza a beleza, a harmonia, a verdade e a força. Para os índios do Arizona, ele considera o beija-flor um herói que salva a humanidade da fome, visto que ele intervém com o Deus da germinação e do crescimento.
A caveira mexicana. Ela simboliza a vida e a proteção, os maus espíritos. É usada para lembrar e homenagear pessoas que já faleceram. Alguns povos pré-colombianos, como os maias, incas e astecas, guardavam o crânio dos seus ancestrais e consideravam o troféu como uma lembrança boa do falecido, porque para eles a cabeça era a parte mais importante do corpo, porque é aquela que guarda as memórias. Em muitas culturas, a caveira está associada à morte, mas neste caso concreto é uma celebração da vida. A caveira mexicana é uma caveira estilizada, colorida e decorada com desenhos de flores e muito utilizada no Dia dos Mortos. A árvore da vida. Ela é um símbolo sagrado da criação, fecundidade e imortalidade. Representa a ligação entre o céu, a terra e o submundo. As folhas crescem em direção ao céu, o tronco relaciona-se com a terra e as suas raízes encontram-se no submundo. Ela está presente na maioria das culturas e por isso tem diversos e diferentes simbolismos. A árvore da vida dos assírios é a mais conhecida entre todas as árvores sagradas e está associada a Ishtar, que é a deusa da fertilidade e da destruição, a divindade mais importante da Mesopotâmia. O trevo, em geral, simboliza sorte, abundância, prosperidade, fecundidade, sucesso, esperança, fé. O trevo de 4 folhas é especialmente raro e simboliza especialmente a sorte. A cada folha é atribuído um significado: esperança, fé, amor e sorte. É também conhecido pelo trevo da sorte porque é muito difícil de ser encontrado, ao contrário do trevo de 3 folhas, que é bastante comum. As folhas da planta formam uma cruz e simbolizam o sagrado, a unidade e o equilíbrio. Assim, em muitas culturas, o trevo de 4 folhas é um amuleto e um talismã. A sua forma tem muitas simbologias que estão associadas ao trevo, como, por exemplo, as 4 folhas que significam as 4 fases da lua, as 4 estações do ano, os 4 elementos da natureza. A estrela. A estrela é uma fonte de luz e está associada ao simbolismo celeste. E ela representa a perfeição, a luz, o renascimento, o céu, o divino, a proteção, a esperança, o desejo, a renovação, o equilíbrio e a sabedoria. Existem vários tipos de estrelas que dependem do número de pontas e assim também o seu simbolismo específico. Hoje não vamos abordar essas situações. O lírio. O lírio é uma flor que simboliza a pureza, a brancura, a inocência, a virgindade. O lírio também possui uma simbologia completamente inversa. Se o lírio presta-se a simbolizar a pureza celestial, também pode simbolizar a tentação das paixões e o erotismo. É originário do hemisfério norte e está presente tanto na América do Norte quanto na Europa e na Ásia. É também a flor do amor que carrega ambiguidades e pode ser tanto irrealizável, reprimido ou sublimado. Quando o amor é sublimado, o lírio simboliza a glória do amor. Para a cultura chinesa, o lírio representa a fartura, o amor eterno e o verão. Já para a crença cristã, simboliza um abandono à providência divina, uma entrega mística à graça de Deus. O girassol. O girassol simboliza a adoração, a felicidade, a instabilidade. Como o girassol simboliza a adoração e se relaciona com Hélio, o deus grego do sol, porque o seu miolo assemelha-se a uma cabeça que está direcionada ao sol e parece prestar-lhe culto, além que a flor redonda
irradia da cor amarela muito viva, aparenta ser o próprio sol e por isso em inglês ela é chamada de sunflower. Esta flor tem origem norte-americana, ela chegou à Europa e em Espanha recebeu o nome de girassol, uma vez que tem tendência de se curvar para o sol. O girassol é um símbolo de felicidade, a cor amarela reforça esta ideia e transmite energia, juventude e vitalidade, tal como o sol. Por sua vez, a sua troca de posição frequente representa instabilidade e os chineses associam o girassol à imortalidade, motivo pelo qual comem as suas sementes com o intuito de aumentar a longevidade. A lua. A lua simboliza ritmos biológicos, as fases da vida, pois ela passa regularmente por um ciclo de uma vida e uma vez que é um astro que cresce e diminui, desaparece e cresce novamente. Assim a lua está submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte, sendo a representação da passagem da vida para a morte e vice-versa. Ela é passiva e é receptiva, é o símbolo da feminilidade e da fecundidade, é o guia das noites, é o símbolo dos valores noturnos, do sonho, do inconsciente, do conhecimento progressivo, escovando a luz nas trevas da tenebrosa escuridão da noite. Ela simboliza um princípio passivo e fecundo, a noite, o frio, a umidade, o subconsciente, o sonho, o psiquismo e tudo o que é instável e transitório e também está relacionada com a reflexão. O seu simbolismo está correlacionado ao simbolismo do Sol. As suas características mais fundamentais são o facto de ela aparecer como um reflexo do Sol, pois não possui luz própria e por atravessar diferentes fases mudando a sua aparência. Vamos então agora ao Sol. O Sol simboliza a força vital, a imortalidade e o poder cósmico. O nascer do Sol, o nascimento, o renascimento e o caráter cíclico e o ritmo da vida. A simbologia do Sol também está associada à vitalidade, ao conhecimento e à perfeição. O infinito. O símbolo de infinito representa a eternidade, a divindade, a evolução, o amor, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Este símbolo é representado por um 8 deitado, ou seja, é uma curva geométrica com um traço contínuo, simboliza a existência do início e fim, do nascimento e da morte. É um símbolo da nova era e na nova era este símbolo representa a união do físico e do espiritual, da morte e do nascimento. Representa a evolução espiritual, uma vez que o seu ponto central significa um portal entre os dois mundos e o equilíbrio perfeito dos espíritos e dos corpos. Então agora ao coração. O coração é o símbolo de amor em muitas culturas. Ele pode simbolizar, por extensão, a amizade entre duas pessoas, da forma que é como nós dizemos que os sentimentos mais profundos e as lembranças mais importantes da nossa vida estão guardadas no coração. Quando nós temos o símbolo do infinito com a imagem do coração, este simbolismo é muitas vezes utilizado para o símbolo da amizade. Vamos agora entrar no último análise dos nossos símbolos, os símbolos de proteção, onde temos o filtro dos sonhos. E o filtro dos sonhos é um objeto indígena e, como a maior parte dos amuletos, simboliza a proteção. A sua origem remete ao povo indígena da América do Norte, os Ojibwa ou Chippewa, para o qual a tarefa mais importante na vida de um homem era aprender a decifrar os sonhos, que são os reflexos do nosso inconsciente. É considerada uma mandala, dada a sua forma circular, e numa representação do universo é composto por elementos que têm cada um o seu significado. O ar circular, que é feito de vara de salgueiro chorão e revestido com tiras de couro, representa o círculo da vida, da eternidade e o sol. A teia representa, por sua vez, a alma, as nossas escolhas, o caminho, o livre-arbítrio e ainda as nossas relações interpessoais. O centro corresponde ao princípio criador, às forças do universo e ao nosso eu.
A pena representa o ar ou a respiração, que são os elementos essenciais para a vida. Todavia, a pena da coruja feminina simboliza a sabedoria, enquanto que a pena da águia masculina serve para dar coragem. O olho grego. O olho grego é um amuleto da sorte e esse símbolo é utilizado contra a inveja e o mau olhado. É uma figura de proteção antiga, vista pela primeira vez na Mesopotâmia, e ela absorve a inveja e os sentimentos negativos. E agora deixe-me dar uma dica. Já analisámos todos os nossos símbolos e vou-lhe dar uma dica muito importante e que vai fazer toda a diferença. Basta 5 minutos, 5 por dia, dedicados a esta arte, a criar as mandalas, para alterar significativamente a sua vida e a sua realidade. Espero então que tenha gostado desta análise e deste conhecimento que partilhei consigo. Vou então pedir que escreva no chat o que achou e que espero que realmente sinta que é transformador e que vai ajudar muito na sua arte e a criar e na sua experiência a criar mandalas. Escreva no chat e diga-me o que é que achou. E se por acaso tiver algum símbolo que gostasse mais de ver analisado ou alguns símbolos, diga-me que farei outro webinar, juntarei todas as vossas ideias e farei outro webinar. Terei todo o gosto em vos ajudar. Agora vou então continuar e vou-vos passar algumas experiências e alguns testemunhos de pessoas que são minhas alunas, que criam mandalas, algumas já profissionalmente, começaram esse caminho comigo. Eu tenho um orgulho imenso nisso e como é que as mandalas mudaram e transformaram as vidas delas. E o que elas dizem é um feedback totalmente positivo, simpatia, disponibilidade e forma de comunicar excelentes. Este workshop permitiu que redescobrisse o gosto pelas artes e a curiosidade em saber sempre mais. Grata por todos os ensinamentos e por todas as experiências que vivenciei na criação das mandalas, diz a minha querida Ana Isabel Barbosa. Outra aluna diz o seguinte: gosto do serviço que adquiri e do acompanhamento que a Ana faz. Aprender a desenhar mandalas foi uma experiência única e reveladora. Sempre achei que não tinha jeito para o desenho e não tenho, mas adoro desenhar e pintar as mandalas que a Ana ensina, diz a Sara Novaes. Por fim, para não vos massacrar muito, foi muito, muito bom com tranquilidade, sem montagem, ao natural e inspirador, curto, mas o conteúdo essencial para não massacrar. Gostei, obrigada Ana Ribeiro, diz a Paula Jubitas. Obrigada, digo eu, a todas as minhas alunas que acreditam e confiam no meu trabalho. E agora estou muito, muito feliz porque vou conseguir partilhar mais um bocadinho. Estamos quase a terminar, mas tenho mais uma partilha que consigo. E a partilha que eu tenho consigo é a forma que eu tenho de continuar a ajudá-lo ou a ajudá-la, esta aprendizagem, e a que aprofunde de uma forma leve e simples a sua transformação e a sua criação com as mandalas. E consigo continuar a ajudá-la através das nossas oficinas de mandalas, que elas são criadas com um método inovador, muito simples e acessível a todos. Foi desenvolvido por mim e compilando todo o estudo por mim adquirido. E então temos 2 oficinas de mandalas que eu vou abrir quando terminarmos este webinar, a seguir no momento em que entrarmos nas perguntas e respostas, não é a seguir, peço desculpa, é no momento em que entrarmos nas perguntas e respostas, eu dou a indicação que o carrinho está aberto e vocês podem adquirir qualquer uma destas oficinas, continuarem o vosso conhecimento estruturado na criação de mandalas, com bónus exclusivos para si que está a ver este webinar. E então temos 2 oficinas para lhe oferecer. E é uma questão de decidir e qual é que acha que mais se adequa à sua necessidade e ao momento da sua vida atual. Uma delas é a oficina Criando Pintando, que se destina a quem nunca criou ou já cria, mas de uma forma muito rudimentar, mandalas, ou a quem quer iniciar ou aperfeiçoar a sua aprendizagem estruturada com um método muito simples e acessível a criar estas artes.
E o que é que vai aprender nesta oficina? Vai aprender a achar o centro, a analisar, a dividir e a fazer desenho à mão livre. Vai aprender a pintar e a finalizar uma mandala floral em MDF. Vai interpretar o significado, a importância e a energia das cores. Vai saber preparar a superfície, vai saber preparar a tinta e vai aprender técnica de degradê com marcadores e entre muitos outros. Esta oficina são 8 módulos, mais 8 aulas bónus, com manual de apoio e com indicação dos materiais e dos fornecedores. Tem tudo isto, é-lhe indicado nesta oficina. Tem também acesso vitalício ao conteúdo e um acompanhamento personalizado para tirar dúvidas por mim. Eu respondo a todas as dúvidas que você coloque na oficina. Ela é feita pelo grupo do Facebook. E o valor deste investimento desta oficina é 19,99€ e é através do grupo do Facebook que está lá todo o conteúdo. E tem um bónus, tem 2 bónus aliás. Tem um bónus extra, que é a oferta de um pano de parede de mandalas para colocar na sua parede e energizar a zona da sua casa que mais achar necessária neste momento. E o bónus especial para si que está a participar neste webinar e que vai adquirir e vai ficar minha aluna e vai adquirir uma destas oficinas até às 23h59 do dia de hoje e assim começar ou continuar o seu processo de aprendizagem nesta área, nestas obras e nesta criação com mandalas, ofereço a si que adquirir hoje até às 23h59, ofereço-lhe a minha oficina. Toda a cura é uma autocura. É uma oficina onde aprende ferramentas, também é entregue num grupo de Facebook, onde aprende ferramentas que lhe vão ajudar e a potencializar toda esta capacidade que todos nós seres humanos temos de autocura e de cura. Alguns de nós já conseguiram trabalhar e já têm e conseguem aproveitar, outros ainda não. São ferramentas como a técnica de FET, como auto-hipnose, como meditações, como reflexões meditativas, como práticas de visualização energética. Tem várias ferramentas. São 10 módulos com os respectivos bónus, muitas práticas, 2 manuais de apoio, tem imensos textos auxiliares. É realmente uma oficina muito completa, muito profunda para potencializar e aprender a trazer à consciência esta sua capacidade de cura e de autocura. Isto é uma das oficinas. A outra oficina são todas elas método desenvolvido por mim, que é muito simples e acessível a todos os níveis. É criando, desenhando a flor de lótus e destina-se a quem nunca criou mandalas, nunca teve contacto com a criação de mandalas ou que apenas pinta desenhos de mandalas. E a quem quer iniciar a sua aprendizagem estruturada com um método muito simples e acessível na arte de criar mandalas. E nesta vai aprender a achar o centro, a aprender a pintar e a finalizar com contornos 3D uma mandala na técnica de stencil, vai aprender a colocar a intenção nas mandalas, a preparar a superfície, a preparar a tinta e a pintar uma flor de lótus na técnica de degradê em MDF. Esta oficina são 4 módulos, mais 3 bónus, com manual de apoio, a indicação dos materiais e fornecedores. Tem sempre estas indicações, sugestões dos melhores fornecedores, de comparação de onde é que pode ser mais acessível. Tem sempre essa indicação. Tem acesso vitalício ao conteúdo e tem acompanhamento personalizado de dúvidas. O valor do investimento desta oficina são 15,99€. Tem um bónus extra, que é um pincel de contorno liner, e tem o bónus especial para si que está a participar neste webinar, é apenas para participantes deste webinar. Se adquirir esta oficina ou a criando, pintando até às 23h59 do dia de hoje, tem a oferta da oficina Toda a Cura é uma Autocura. Está bem?
Escolha qual das duas oficinas é que mais se identifica, qual é que acha que faz sentido para si neste momento da sua vida e qual é que acha que vai conseguir aproveitar e aprender mais e evoluir na sua técnica de criação de mandalas e no seu processo de desenvolvimento pessoal. Tem o link para a inscrição aqui embaixo, é só clicar. Alguma dúvida? Disponha. Vou então abrir, neste momento estão abertas as inscrições até às 23h59 do dia de hoje e estão abertos os 10 minutos para perguntas e respostas. Esteja à vontade, coloque as suas dúvidas que eu terei todo o gosto em responder. Coloque, escreva no chat, eu terei todo o gosto em responder todas e quaisquer dúvidas que possa ter. Pipipi, os 10 minutos para perguntas e respostas. Gratidão, um beijinho muito grande, fiquem bem, vamos começar pelas dúvidas e até à próxima e que esta matéria tenha servido muito, muito, muito para ajudar a evoluir e a criar mandalas mais bonitas, mais eficazes e mais eficientes. Até breve.